Olá pessoal, eu sou Fabrício Aitaivo, vou trabalhar com vocês no nosso aulão preparatório para questões da FCC, e nesse domingo, na prova de vocês, nós temos algumas questões que normalmente aparecem em prova e que fatalmente vão estar na prova de vocês, sendo cobrados de uma forma ou de outra pela banca. Porque a gente sabe que a FCC, assim como todas as bancas, tem uma tradição de trazer algum tipo de questão, e a FCC se caracteriza no que diz respeito a determinados conteúdos por trazer questões que são corriqueiras, questões que aquele candidato que já está preparado, que já está estudando, já encontrou em mais de uma prova daquilo que ele viu e reviu dos cursos e dos concursos anteriores da banca, que ela representa, assim, uma certa tradição da banca em trazer alguns conteúdos. O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês, dentro do direito constitucional, que é aquilo que nós vamos estar trabalhando aqui, é em relação à primeira parte do estudo do direito constitucional de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade se caracteriza normalmente pelas questões relacionadas ao quê? A trabalhar com o conceito da Constituição, a classificação da Constituição e o controle propriamente dito. No que se refere a controle, é comum a banca questionar as questões que envolvem tanto o controle concentrado como o controle difuso, especialmente no que diz respeito ao quê? Do controle difuso. Primeiro, lembra que em se tratando de controle difuso, a gente pode ter qualquer órgão do Poder Judiciário realizando esse controle, inclusive o juiz individual, inclusive o juiz monocrático. O juiz pode realizar controle na medida em que ele deixa de aplicar uma determinada lei, por exemplo, por considerar essa lei inconstitucional. Agora, lembrem-se que, conforme estabelece o artigo 97 da Constituição Federal, em se tratando de controle de constitucionalidade a ser realizado pelos tribunais, os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pela maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do órgão especial. Então, essa é a cláusula de reserva de plenário que deve ser observada pelos tribunais no controle difuso. Outra questão importante que a banca normalmente trabalha no que diz respeito a controle e em relação a controle difuso, tem a ver com a súmula vinculante número 10 do STF, que eu gostaria que tu também destacasse. Por quê? Porque quando um tribunal deixa de aplicar no todo ou em parte uma lei, ou de qualquer forma ato normativo, levando em consideração uma determinada interpretação da Constituição, ele também deve observar a cláusula de reserva de plenário do artigo 97. Então, peço cuidado, peço atenção nesse ponto do controle difuso. Do controle concentrado, sempre importante destacar lá do artigo 103, os legitimados para a propositura da ADIM, os legitimados para a propositura da ADC, muito cuidado no que diz respeito aos efeitos, e aqui eu não vou detalhar isso, mas lembra que tanto na ADIM como na ADC, a regra é o quê? É de trabalhar com a eficácia daquela decisão do STF, a eficácia contra todos, o efeito que é vinculante. Também lembra que no momento que o STF declara no controle de constitucionalidade concentrado que uma lei é inconstitucional, ela é inconstitucional desde sempre, então o efeito ex tunc, a não ser quando o tribunal resolve modular os efeitos e estabelecer, então, a partir de quando esta lei vai ser declarada inconstitucional. Muito importante isso. Também pega a lei da ADIM, pega a lei da ADC e observa as questões que envolvem a possibilidade de concessão de cautelar em ADIM e o efeito que essa cautelar vai ter, ex tunc, ex nunc. É ponto importante, questão que normalmente está na prova no que diz respeito a controle de constitucionalidade, ok? Bom, pessoal,
Também quero cuidado, quero atenção de vocês no que diz respeito ao Presidente da República, que também faz controle prévio de constitucionalidade no que diz respeito ao veto jurídico. Então, quero a atenção de vocês nesse particular para essa questão. Bom, feitas essas considerações da parte introdutória de teoria da Constituição, que é uma característica da banca, especialmente em relação a controle, estuda controle, porque na tua prova vai ter questão de controle de constitucionalidade. Passamos para trabalhar outro ponto que também a FCC tem tradição de cobrar no que diz respeito à questão de direito constitucional. Da primeira parte da Constituição em relação aos princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º, é muito importante destacar os fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político, assim como os nossos objetivos fundamentais, aqueles que vêm anunciados por verbos lá no artigo 3º da Constituição: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos. Cuidado e atenção, não esquece que tanto os fundamentos como os objetivos fundamentais estão dentro dos nossos princípios fundamentais, assim como também as questões que envolvem o artigo 4º da Constituição, no que se refere aos princípios que regem as relações internacionais. Cuidado! Quando se trata dos princípios que regem as relações internacionais, presta atenção. Quando nós temos no artigo 4º, inciso 1, qual é o princípio que rege as relações internacionais? O Brasil, a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. Enquanto que no artigo 1º, inciso 3, nós temos como um princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Cuidado para não confundir dignidade da pessoa humana, que é fundamento, com a prevalência dos direitos humanos, que é um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais, nas relações exteriores, ok? Bom, pessoal, também dá uma olhadinha, é tradição da banca questionar forma de Estado, forma de governo, forma de Estado federativo, forma de governo republicana. É importante, quero a atenção de vocês nesse particular. E, claro, a gente está aqui em cima da hora, a gente está no apagar das luzes da nossa preparação, mas sempre que possível, destaca as questões de alguns, dá uma olhadinha ali nas questões que envolvem os autores contratualistas que trabalharam com a organização do Estado, com teoria geral do Estado, que às vezes a banca também traz questões nesse sentido, ok? Bom, pensando nas questões da FCC, do artigo 5º, naquilo que a gente tem de direitos e deveres individuais e coletivos. Olha só, o artigo 5º, ele traz uma primeira referência que vem se repetindo em relação ao quê? Os direitos previstos no artigo 5º, os incisos do artigo 5º, são direitos assegurados aos brasileiros e, de acordo com a Constituição, lá está escrito assim, estrangeiros residentes no país. O que nós sabemos já por interpretação do STF e de questões anteriores da banca? São direitos dos brasileiros e são direitos dos estrangeiros, residentes ou não no país. Direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Agora, nem todos os direitos assegurados no artigo 5º são para brasileiros e estrangeiros. Por quê? Por exemplo, a ação popular é um remédio constitucional que é para o cidadão. Como é uma ação do cidadão, já vai excluir o estrangeiro, residente ou não, tanto faz. Por quê? Porque o estrangeiro, e aí a gente já remete para o artigo 14, se tu for pegar a questão de possibilidade de fazer o alistamento eleitoral, os estrangeiros são inalistáveis. Não sendo alistado como eleitor, não é
cidadão. Então não pode propor ação popular, ok? Cuidado e atenção. Também lembra que quando o artigo 5º traz a referência à segurança, não está falando de segurança pública, não está falando de segurança no sentido de segurança social, não, está falando de segurança jurídica. Lembra que segurança jurídica é o ato jurídico perfeito, é a coisa julgada, é o direito adquirido, é o princípio da legalidade do inciso 2, é o princípio que nós temos na anterioridade da lei penal, da irretroatividade da lei penal, que nós temos lá no Código Penal e que a nossa Constituição acaba por reproduzir. Por exemplo, não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É essa a segurança do artigo 5º. Lembra que o artigo 5º traz direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são aqueles direitos de proteção frente ao Estado. Eu aqui não vou discutir se é geração, se é dimensão. A gente sabe que os direitos, eles se complementam. Então, geração, dimensão, sempre numa ideia de complementar aquilo que eu tenho numa geração anterior ou numa dimensão anterior. Primeira geração, proteção contra o Estado. Primeira dimensão, proteção contra o Estado. Tanto primeira geração ou primeira dimensão, associando a ideia lá da Revolução Francesa, aqueles direitos que são direitos de liberdade. Segunda geração, segunda dimensão, os direitos sociais, os direitos da igualdade. E aí, terceira geração, da fraternidade, da solidariedade, os direitos coletivos, os direitos difusos. É sempre importante destacar que os direitos sociais são direitos de segunda dimensão, de segunda geração, são os direitos normalmente apontados como direito econômico, como direito cultural, também poderia ser dessa forma, ok? E a banca cobra nesse sentido. Pensando em outras questões, a banca gosta bastante no que diz respeito na artigo 5º, trabalhar com remédio constitucional. E aí é obrigação tua saber o remédio e o direito que ele assegura. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, MS coletivo, quem pode propor o MS coletivo, o mandado de injunção, a ação popular. Tem que saber a correspondência do remédio com o direito que ele assegura, ok? Por vezes, encontramos questões do artigo 5º, parágrafo 3º ainda, no que diz respeito à equivalência das disposições incorporadas ao nosso ordenamento jurídico, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Sempre importante lembrar que se ele tiver essa condição de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5, será equivalente a uma emenda. E que o STF já tem jurisprudência no sentido de dizer que os tratados que versam sobre direitos humanos e não passaram por esse procedimento acabam tendo aquela condição de supralegalidade que nós vamos chamar atenção especialmente por Pacto de São José da Costa Rica. Bem, feitas essas considerações no que diz respeito ao artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, cuidado sempre no artigo 6º, lembra dos direitos que são os direitos sociais, lembra da educação, lembra da moradia, lembra do lazer, sempre brinco, o Edu mora lá, o Saul trabalha ali, a saúde, o trabalho, a alimentação e o Assis prossegue preso. A questão da assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, Assis prossegue a segurança do artigo 6º também, que ali não é mais segurança jurídica, já é a segurança em sentido social, prossegue preso. E a previdência social. Então a gente fecha o artigo 6º de uma forma bem simples, bem fácil, bem tranquila. Cuidado e atenção,
com as questões do artigo 7º, não é uma peculiaridade da banca trabalhar nesse sentido, e quando a banca trabalha nesse sentido, trabalha especialmente em relação à prescrição, em relação aos direitos do trabalhador, tá? Do trabalhador menor, era isso que eu ia chamar a atenção de vocês, inciso 29, inciso 33, ok? Muito cuidado, muita atenção nas questões relacionadas ao artigo 8º, a atuação do sindicato, a organização. Quando se trata de sindicato, sempre lembrar que o sindicato, ele tem lá independência, autonomia, liberdade para criação, as questões do artigo 8º, ok? Importante chamar atenção. Passa para outro ponto que é importante. A FCC tem a tradição de cobrar bastante questão de nacionalidade. Nacionalidade no que diz respeito ao quê? Condição de aquisição de nacionalidade como brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Cuidado e atenção no artigo 12 da Constituição, artigo 12, o inciso 1 e o inciso 2, brasileiro nato, inciso 1, brasileiro naturalizado, inciso 2, é normal aparecer na prova, assim como também é normal aparecer questões que envolvam cargos privativos de brasileiro nato. Além daqueles que tu encontra direto no artigo 12, pessoal, parágrafo 3º, o cargo do presidente da República, vice-presidente, sempre a gente lembra, quem substitui, quem sucede o presidente tem que ser brasileiro nato, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. Chama atenção, os ministros do STF, todos, ainda que o ministro-presidente do STF é que substitua o presidente da República, os ministros do STF. E aqui, atenção, ministro de Estado, o único que tem que ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Os demais ministros de Estado não precisam atender a esse requisito, ok? Essa questão, lembrando que dos ministros dos tribunais superiores, apenas os ministros militares, os ministros militares do STM, dentre os 15 ministros do STM, 10 são militares. Esses têm que ser brasileiro nato, por quê? Porque são oficiais generais. E os oficiais das Forças Armadas são obrigatoriamente brasileiros natos, de acordo com o que tu encontra lá no 12, assim como os membros, aqueles que trabalham nas embaixadas, agora me deu um branco. Membros das carreiras diplomáticas, perdão pessoal, então retomando, os membros das carreiras diplomáticas de acordo com o 12 no parágrafo 3º, então. Então é sempre importante lembrar isso. E por fim, aqueles cidadãos que compõem o Conselho da República, 6 cidadãos brasileiros natos, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 nomeados pela Câmara, 2 indicados pela Câmara e pelo Senado, tá? É importante fechar esse ponto da nacionalidade com a perda da nacionalidade conforme o 12, parágrafo 4º. Perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado, cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional, ou a perda quando se faz opção por outra nacionalidade. Ressalvado sempre o caso de manter a nacionalidade quando o outro estado reconhece a nacionalidade originária, que é a questão da dupla nacionalidade, ou quando for uma imposição como condição de permanência ou exercício de direito civil. Fecha esse ponto, passa para as questões relacionadas ao artigo 14 dos direitos políticos. Obrigatoriedade do voto e do alistamento sempre é importante, mas eu te peço uma atenção especial nessa prova para o parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 14. E em relação ao parágrafo 7º, que trata daquela inelegibilidade reflexa do cônjuge e dos parentes, estuda junto a súmula vinculante número 18. Lembra que, isso pode estar na prova, que o casamento, ele impõe a inelegibilidade, salvo se o cônjuge que ocupa o mandato, ele venha a renunciar até 6 meses antes do pleito. Caso contrário, o cônjuge,
parente é inelegível. E aí do casamento, pessoal, lembra da súmula vinculante 18, a dissolução da sociedade conjugal durante o mandato não afasta a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º. Cuidado e atenção. Fecho em relação a direito político. Quanto à organização político-administrativa, que normalmente aparece na questão de prova, cuidado com o artigo 18 no parágrafo 3º, artigo 18 no parágrafo 4º, as condições para na criação de um novo estado, de um novo município. Parágrafo 3º é corriqueiro a banca cobrar as formas, fusão, cisão, o desmembramento para formação e anexação e as condições. Plebiscito, não esquece, tem que ter o plebiscito com a população diretamente interessada e a criação por lei complementar. Em relação ao município, o município novo será criado na época determinada por lei complementar, mas a sua criação é por lei estadual após o plebiscito e a divulgação do estudo de viabilidade municipal. Sempre importante chamar atenção para o 18 nesses particulares. Bens da União, assim como os bens do Estado, artigo 20 e artigo 26, tem que ter par e passo esses dois, o 20 e o 26. Primeiro o 26, porque o 26 é que vai dar a regra, por exemplo, em relação às terras devolutas que pertencem ao Estado, salvo aquelas que pertencem à União. Aí tu volta para o artigo 20, no inciso 2, vai ver quais são as terras devolutas da União. Cuidado em relação às ilhas fluviais, as ilhas lacustres, vai para o 26, depois volta para o artigo 20 e vê quais são as ilhas que pertencem à União. Cuidado e atenção quanto a isso mesmo em relação aos rios, ok? Também, no que diz respeito ao artigo 21, 22, 23 e 24, muito importante dividir ali aquilo que é competência administrativa e aquilo que é competência legislativa. Competência administrativa da União, competência administrativa comum, que é de todos. Observa primeiro aquilo que é comum, que é fácil de ver, obrigação comum à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Obrigação que é da União, compete à União no artigo 21, compete à União, aos estados e aos municípios no artigo 23. E as competências privativas da União, do artigo 22, tem que ler, tem que decorar o que está ali no artigo 22, mas hoje a banca, pessoal, tem trabalhado de uma forma diferente. Observa o 22 no parágrafo único. Aquilo que é competência privativa da União, por lei complementar, questões específicas podem ser delegadas. Leia o 22, parágrafo único, e associa com as questões da competência privativa da União. Da mesma forma que tu tem que ver no artigo 24, a competência concorrente e, óbvio, saber o que é competência concorrente e entender os parágrafos. A União, na matéria de competência concorrente, trata daquilo que é norma geral. O Estado vai suplementar. Na falta da norma geral, o Estado exerce a competência legislativa plena, elabora a norma geral e, caso tu tenha a superveniência da norma da União, observa o disposto no parágrafo 4º. Então, em tudo aquilo que contraria a norma da União, tu vai ter suspensa a eficácia. Ok, pessoal? Agora, artigo 26, já falei dos bens do Estado. Passo direto para lembrar vocês do 31, do 30 e do 31, especialmente no que diz respeito à competência legislativa dos municípios, suplementar os demais e legislar sobre matéria de interesse local. Sempre importante para a FCC lembrar disso. As partes de administração pública, nas questões que envolvem as disposições gerais da administração pública, o artigo 37 tu tem que ver com cuidado e com atenção, especialmente no que diz respeito aos incisos 16 e 17, A acumulação de cargos públicos é questão recorrente. O 38, da mesma forma, o que acontece com o servidor público quando ele vai ocupar o mandato eletivo. Veja bem, tenha atenção especialmente quando se trata de prefeito e vereador. Veja
o prefeito vai se afastar, vai poder optar pela sua remuneração. Cuidado, veja o que acontece com o vereador, havendo compatibilidade, não havendo compatibilidade, tenha cuidado, tenha atenção nesse ponto. É questão comum da FCC. Depois, pessoal, de servidor público, bom, aqui eu não tenho como sortear um ponto importante e dizer, isso é mais importante ou não. O artigo 39 e o artigo 40, tu tem que ver e rever, porque a cada prova a banca pinça alguma coisa do 39, do 40 e do 41. 41 até mais tranquilo, mas 39 e 40... Previdência ali do 40, tudo é importante, preciso do cuidado, preciso atenção de vocês nesse ponto. Dos poderes, bem, poder não tenho o que falar, né? Poder é sempre importante, lembra das questões do poder legislativo, a composição da Câmara, a composição do Senado e, por favor, veja com cuidado e com atenção o artigo 51, que estabelece aquilo que é competência da Câmara. Sabendo a competência da Câmara, tu vai te dar bem na questão da FCC. Por quê? Porque com aquilo que é competência da Câmara, tu já vai excluindo aquilo que é competência do Senado. Competência da Câmara, lembra, autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo. Competência de quem? Da Câmara dos Deputados. Agora, também é competência da Câmara dos Deputados tomar as contas do presidente da República se ele não apresentar ao Congresso Nacional até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Isso tem que saber, pessoal. As outras atribuições são comuns da Câmara como do Senado. Obviamente que as questões relacionadas ao regimento interno, as questões relacionadas à administração do seu pessoal, é comum, tanto a Câmara como o Senado. E, por fim, indicar os membros do Conselho da República, que eu até já referi para vocês, tanto a Câmara como o Senado. Então, eu quero cuidado especial nesse particular. As imunidades parlamentares sempre são importantes, eu quero cuidado de vocês. Depois, de função ou do Poder Executivo, as atribuições do Presidente da República e do Judiciário, além dos órgãos, pessoal, tem que ter atenção ao Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos em relação à sua composição dos tribunais e à sua competência. Aqui eu não posso priorizar um ou outro, mas sempre pensando, olha, prova que eu vou fazer domingo, então eu vou dar prioridade para o poder para o qual eu estou me preparando. No que diz respeito à função essencial da Justiça, tem que observar do Ministério Público a função do Procurador-Geral da República, quem é, como é escolhido, chefe do Ministério Público da União, quero cuidado, quero atenção. Em relação à Advocacia Geral da União, lembrar que o Advogado-Geral da União não precisa ser membro da carreira, quero cuidado, quero atenção. Defensoria Pública tem que ver sempre as questões importantes sobre a Defensoria Pública, as suas atribuições de acordo com a Constituição. De resto, pessoal, no que diz respeito às demais questões específicas da banca, da parte que eu vou colocar assim, final da nossa Constituição, a banca tem uma tradição no que diz respeito a cobrar questões sobre Sistema Tributário Nacional, limitação do poder de tributar, princípio de anterioridade, o princípio de... em relação a isso, o que eu vou te pedir? Quando se trata de Sistema Tributário Nacional, é muito importante que tu leve em consideração as exceções, as limitações do poder de tributar, especialmente no 150, inciso 3, a linha B e a linha C, quais são os tributos que não devem observar essa regra da anterioridade tributária, na noventena, tá? Questão importante, sempre é normal a banca cobrar questão nesse sentido. Assim como é questão recorrente da banca, trabalhar com os monopólios da União do artigo 177. Tem que saber exatamente o que é monopólio da União e lembrar que em relação aos monopólios, o 177, inciso 5, a União não pode contratar ninguém. Veja, tome cuidado com esse ponto, porque é muito importante, eu quero cuidado e atenção. No que diz respeito
As questões que envolvem a política agrícola, fundiária e reforma agrária, eu gostaria de chamar a atenção, porque a banca tem questão nesse sentido, levando em consideração função social, tanto a função social da propriedade urbana, determinada pelo plano diretor, como especialmente a função social da propriedade, que nós vamos ter no artigo 186 em relação à propriedade rural. Ali eu tenho a delimitação do que é a função social da propriedade rural no 186. Veja quais são as formas de indenização no que diz respeito à propriedade rural quando desapropriada para fim de reforma agrária, pagamento em título da dívida agrária, resgatável em até 20 anos após o segundo ano da sua emissão. Quero cuidado, quero atenção de vocês nesse particular. Da parte de ordem social, cuidado e atenção, especialmente com os princípios da seguridade social, né? É importante, eu quero a atenção de vocês nesse particular. Ok, pessoal? Então, essas são as minhas sugestões no que diz respeito ao estudo para FCC. Muito obrigado.